Bom, estamos agora em nossa live a fim de darmos início e continuidade do nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Espero que mais uma vez possamos levar de vencida a informação. Josias, uma boa tarde para nós. E já estamos no 9º capítulo. Está sendo até bastante rápido, nós estamos praticamente fazendo um estudo de um livro inteiro em 2 meses, né? Então vamos lá. Boa noite, meu irmãozão Josias. Que Jesus nos abençoe, em nome dele nós damos então por iniciado a nossa live. Alcides, boa tarde, prazer te ver por aqui. Uma grande alegria podermos estar exatamente presentes, né? Não sei, porque às vezes eu já assisti várias lives, às vezes do carro, em vários lugares. Eu estava no supermercado assistindo live também de amigos meus, de outros temas. Espero que nós possamos, como eu disse, levar de vencida a nossa proposta, né? Um ótimo estudo para nós. Nós começamos aqui, então, já o 9º capítulo, falando sobre as grandes religiões do passado, considerando as primeiras organizações religiosas. Lembrando que quando os capelinos vieram para a Terra, eles foram recepcionados por Jesus. E havia um compromisso moral deles para com Jesus, né? Eles sabiam que enfrentaram um campo de muitas lutas aqui na Terra, e ao mesmo tempo um compromisso de Jesus, do Cristo, né? Em que daria um apoio diário para eles enquanto estivesse aqui na Terra, e que um dia viria para eles, inclusive, para que eles pudessem encontrar mais fôlego e retornarem para a capela. E o Cristo fez tudo isso, prometeu e cumpriu. Então, quando o Emmanuel vai analisar as grandes religiões do passado, essas primeiras organizações religiosas, quando os capelinos fixaram-se na Terra, uma das grandes preocupações dele foi exatamente não perder contato com o divino, com o próprio Cristo, que era o comandante. Eles sabiam que era o comandante e que deu autorização para que eles pudessem estar aqui na Terra. Vamos lá com o Emmanuel. As primeiras organizações religiosas aqui na Terra tiveram a sua origem entre os povos primitivos, e isso aconteceu lá, nós já estudamos isso no mundo oriental, na região oriental, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Então, periodicamente, nós vamos encontrar grandes mensageiros, grandes missionários entre os orientais, para que pudesse ser mantida a chama da promessa do Cristo, da vinda dele, né? E do apoio que ele estaria dando àqueles degredados, né? Aqueles irmãos que aqui na Terra deram um impulso de evolução, de progresso muito, mas muito intenso, muito grande. Dada a ausência da escrita daquelas épocas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através da oralidade, através das palavras, que era a famosíssima tradição oral, e muita coisa da tradição oral não foram registradas pelos historiadores. Então, pela própria tradição oral, muita coisa se perdeu, porque não há registro. Mas, com a cooperação dos capelinos, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Um detalhe importante: chineses já estavam aqui, nós sabemos das organizações, até mesmo de grupos de avançados estudos metafísicos entre a raça amarela, mas a tradição mantida até entre os chineses, na sua multimilenária história, não tem registro. Se tiver, pela arqueologia, encontrar alguma outra coisa anotada, mas não há registro realmente gráfico, digamos assim, né? Então, por exemplo, na Índia também, a antiga e milenar Índia,
nós vamos encontrar o registro do chamado livro dos Vedas. Já falamos também sobre isso, né? Que contam, pelo menos os Vedas têm mais de 6.000 anos de história. 4.000 anos antes de Jesus, já tínhamos os Vedas, né? A famosa Bíblia, digamos assim, dos hindus. E já nos falam de sabedoria, ele vai falar dos sastras. Sastras são os grandes mestres hindus, né? Mas sastras da ciência, que antecederam de mais ou menos 2.000 anos as margens do rio sagrado da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade. Quando falo humanidade, antes dos capelinos estarem aqui na Terra, já existia exatamente essa busca de um ser supremo, de uma força que pudesse em eles encontrar uma suplementação de energias de viverem entre criaturas tão primárias, tão primitivas, e eu estou falando dos capelinos que se organizaram e formaram as primeiras organizações religiosas, já também com esse compromisso de lutarem pela solidariedade, pelo amor, a fim de, vamos chamar, expiarem os equívocos que eles cometeram em Capela para retornarem para a Capela. Então, ainda falando das raças adâmicas, que é o que nós estamos propondo também, embora já estamos falando dos grupos religiosos, o Emmanuel vai nos lembrar que não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os capelinos antes da sua reencarnação aqui na Terra, de uma forma geral. E isso aconteceu lá no Planalto do Irã, lá na famosa região do Pamir. Na realidade, Pamir são cordilheiras, né? Uma cordilheira situada exatamente na chamada Ásia Central, que tem uma extensão que vai lá do Paquistão, Afeganistão, no Quirguistão, aquele lugarzinho lá da Rússia também, como nós falamos, né? Os capelinos foram para ali. E continuando com Emmanuel, obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer as palavras reconfortadora, misericordiosa, amorosa de Jesus em suas divinas promessas. As belezas dos espaços, aliadas à paisagem admiráveis do plano que se foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações mais queridas. Então, ainda como os egípcios, uma saudade imensa que existia de Capela. O capelino tinha muita saudade do planeta que eles deixaram para trás. E essa saudade também evocava neles a necessidade da busca de Deus. Em vários momentos, nós vamos encontrar com os egípcios, nós vamos encontrar com os hindus, né, desde os livros dos Vedas, e vamos encontrar entre os chineses também, vamos encontrar entre os chamados, a base da Indo-Europeia, né, os árias também, embora eles não tinham uma tendência religiosa. Os árias foram os únicos que estavam com menos tendência religiosa, ou pelo menos não registraram nada nesse sentido. As exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre. Olha que frase. Eles foram exortados por Jesus, que seriam confortados aqui, mas antes de eles mergulharem no que Emmanuel chama de fluidos pesados do planeta terrestre. Então, para os capelinos, as energias terrestres eram extremamente pesadas em relação à Capela. E é o que Emmanuel diz, os fluidos terrenos eram muito pesados para os capelinos, mesmo eles que só tinham capacidade intelectual, mas não tinham a capacidade moral. Mas pesava muito a energia da terra para eles. Cantavam-lhes no íntimo os mais formosos ou as mais formosas hosanas de alegria, de esperança. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. Outra frase de peso aqui, considerando que as antigas civilizações, realmente eles tinham muito mais fé do que racionalidade no comportamento das estruturações dos primeiros grupos religiosos. Eles eram mais guiados pela fé do que pela própria razão, exceto um ou outro que estavam mais ligados às ciências ocultas, aqueles que eram mais sacerdotes mais graduados, que já vieram de Capela com esse potencial. A crença como íntima e sagrada aquisição de suas almas
era a força motora de todas as suas realizações, ou seja, eles estavam mais voltados a crer sem necessariamente raciocinar na crença, baseado numa fé, nessa busca de um divino do qual inconscientemente era a busca do próprio Cristo, porque o Cristo era, para a mente deles, já que o Cristo recebeu tão amorosamente essa turba de exilados de Capela, como se fosse o próprio Criador, o próprio Deus. Então eles viam no próprio Cristo o próprio Deus. Por isso que lá mais tarde foi discutir se Jesus era o próprio Deus, e isso é discutido até hoje na Igreja Católica. Né? Até hoje se desveio a tese, né, da Santíssima Trindade, essas coisas todinhas, como se Jesus fosse o próprio Deus encarnado. Mas isso, evidentemente, está muito ligado a uma questão de crença, não de uma questão lógica, racional, é de uma fé. Mas isso desde os capelinos. Eles alimentavam essa... E, evidentemente, com o nascimento do cristianismo após a vinda de Jesus, evidentemente, tiveram na figura de Jesus o próprio Deus encarnado. Quer dizer, para tu ver como é que... E durou quantos milênios, né? Eles alimentando essa ideia. Todos os capelinos, com entusiasmo do coração, falaram do Cristo e da sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no chamado pentagrama dos séculos, sem fim, e apresentado com 1000 nomes segundo as mais variadas épocas, inclusive como o próprio Criador. Mas, por exemplo, quantos líderes chamados religiosos, ligados à teologia dessas civilizações primitivas, né, foram tidos como verdadeiros salvadores, como o próprio Deus encarnado, ou então com os atributos divinos, até na Idade Média. Depois da Idade Média também se atribuía esse poder, né, esse manto divino para os próprios reis. Isso há pouco tempo, né, 600, 700, 800 anos, né, os reis eram revestidos de poder divino. Quer dizer, são coisas não racionais, a verdade é essa. São coisas, embora calcado em fé, de uma crença, mas sem o raciocínio. O Cordeiro de Deus, que é o Cristo, né, foi guardado pela compreensão, pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou aliás, com a própria face do Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Então, confirma-se aqui o que eu disse. O Cristo teve vários nomes, não o Cristo, mas os vários líderes que surgiram, é como se fosse a vinda do Cristo. Eles estavam esperando o Cristo vir, não sabiam em que momento o Cristo viria. Quando surgiram esses grandes líderes, né, do qual citamos alguns, Zoroastro, Zaratustra, que é a mesma coisa, o Lao Tse, o próprio Confúcio, o Siddhartha Gautama e outros líderes no campo da religião, quando foram surgindo, foram tidos como verdadeiros deuses, né, ou como fosse o próprio Cristo esperado, porque o Cristo prometeu vir. Então eles confundiam isso. Será que é esse que prometeu vir? Foi ele que abrigou, né, os capelinos. Então estavam esperando a vinda deles. A gênese de toda ou das crenças religiosas. Vamos ver como é que nasce tudo isso. A gênese de todas as religiões da humanidade tem sua origem ou as suas origens no coração augusto e misericordioso do Cristo. Aí Emmanuel faz aqui uma observação que eu acho também importante. Emmanuel, diz só: eu não estou querendo que no que eu estou escrevendo no livro A Caminho da Luz, colocar Jesus como Deus ou divinizar dogmaticamente o Cristo. Não é isso e não é essa a minha intenção. É isso que Emmanuel fala no 9º capítulo. Não é a minha intenção fazer isso. Mas ele reconhece o tamanho de Jesus. Esse tamanho que os povos esperavam, sobretudo o povo que trouxe revolucionariamente as próprias letras e os registros da história, porque a história começou na Terra a partir dos capelinos. Para nós, história é tudo que foi registrado, catalogado, interpretado por aqueles especialistas, que nós chamamos de historiadores. Antes disso, nós chamamos de pré-história, né? Ou a proto-história. Como proto-história ou pré-história, a rigor, não há registro, há deduções, há algumas inferências, etc., mas você não tem registro para você fazer melhores interpretações. E sobre o Cristo, sobre Jesus, o Emmanuel, ele o coloca numa posição realmente muito grandiosa, como governador do planeta, como construtor, como idealizador do planeta, mas como construtor de tudo que existe na Terra,
como o que recebeu os capelinos há 7, talvez 12 mil anos atrás, como ele fala aqui nessa obra, e inspirando um ou outro, e esses líderes que o Cristo mandava, do qual os que estavam aqui achavam que era o próprio Cristo. Então o Cristo sempre foi esperado, com vários nomes, deram vários nomes para Jesus, porque não sabia se Jesus viria entre os hebreus, se Jesus, esse Cristo do planetário, se ele viria entre os persas, entre os assírios, entre os babilônicos, os assírios, babilônicos, esses povos mais antigos, né? Quando é que ele viria? Onde ele viria? O que ele traria? Então, quando surgiram esses líderes, confundiam como fosse o próprio Cristo. É isso que Emmanuel está dizendo. Mas com isso ele não está querendo também dogmaticamente botar o Cristo como, né, o inalcançável, o inatingível. Não. O Cristo é aquele ser divino que esteve na humanidade com uma proposta de fazer com que a humanidade chegue aos espíritos puros. Não perdeu a sua pureza por estar na humanidade, mas nos deu, quando ele veio há 2000 anos, adiantando aqui a narrativa de Emmanuel, quando Jesus esteve aqui entre nós na Terra, é aonde o Emmanuel diz que houve a maioridade do planeta Terra, porque a Terra já comporta a encarnação de um espírito puro. Isso é um salto de qualidade muito grande para o planeta. Então é um planeta que já comporta a encarnação de um espírito puro, sem que esse espírito puro perca a sua pureza. Ele não vai perder a pureza por estar num corpo humano. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele esteve entre nós, humanos, esteve num corpo biologicamente como o nosso, biológico, né? Um corpo de carne, mas evidentemente com uma estrutura e uma configuração infinitamente diferente da nossa, porque é um espírito puro. E nós aprendemos com o Espiritismo que um espírito, ao encarnar, ao levar o perispírito ele se envolve com as energias desses planetas, desses mundos. E quanto mais puro o espírito, ele utiliza as energias mais sutis, mais purificadas desse planeta. Foi o caso de Jesus. Ele, para estar entre nós aqui como ser puro que é, ele teve que se envolver, ou seja, revestir o perispírito puro dele nos elementos mais puros das energias da Terra, que nós não conhecemos ainda. Nós não sabemos que energia tão pura é essa, mas ele esteve num corpo físico, fique claro para nós. Mas esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção da Terra é a ideia de Emmanuel, dar para nós esses caminhos, né, sobre essa ascendência, esse poder no comando da Terra de Jesus, pois cada mundo, como cada família, tem o seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Então ele faz uma metáfora, né? Uma família, um grupo de pessoas, um planeta, tem, evidentemente, um chefe supremo. O nosso chefe supremo foi conhecido como Jesus, é o Cristo, né? Fora erro grosseiro julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu evangelho de redenção. É uma outra injustiça também, né? Por povos bárbaros ou pagãos que ainda não tiveram contato direto com a mensagem do Cristo, com a mensagem de Jesus, com as lições sublimes do evangelho e de redenção, né, para redimirmos todos nós, não é uma coisa justa. Ele chama realmente, é um erro grosseiro, é um erro crasso. Porquanto a sua desvelada assistência acompanhou como acompanha a todo tempo a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. Ou seja, Jesus não é oriental, ocidental, ou é só dos judeus, ou só disso, aquilo. Jesus é de toda a humanidade comprometida com a Terra, toda, encarnada e desencarnada. O Cristo é de todos nós. É isso que ele está falando para nós. O Cristo não é de um povo ou de uma cultura. O Cristo, ele é universal, ele é de todos nós. Tanto do oriental, como eu falei a quarta-feira agora, o Cristo não é conhecido ainda como deveria ser conhecido, ou melhor conhecido, ou melhor estudado na China. A China são 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, muita gente que ali realmente reside. São várias tendências, embora o confucionismo tem lá também a religião de Lao Tse e do próprio Buda.
que é o budismo, né, existe na China. Mas o cristianismo, propriamente dito, o evangelho não é estudado ainda, como nós estudamos metódica e sistematicamente no mundo ocidental. Embora a China esteja profundamente ocidentalizada no campo econômico e político, mas no campo religioso ainda não estão muito abertos para o Cristo, a verdade é essa. Mas também é um erro nosso achar que eles estão totalmente apartados do beneplácito, da bondade, do amor do Cristo. Não, claro que não. São seres humanos, com experiência diferente, em outras raças, com outras culturas, em outra parte do planeta, mas em qualquer latitude, em qualquer longitude, Jesus é o grande chefe do planeta, é o grande comandante. E se ainda não é hoje lá, amanhã não será, com certeza. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, a história dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos, dos romanos, cita Emmanuel, está iluminada, né, luminescente pela luz dos seus poderosos emissários. Então, na China, na Pérsia, seja entre os árabes, entre os hebreus, seja entre os celtas, os romanos, os gregos, enfim, sempre existirá essa chama vivaz, uma força iluminativa desses verdadeiros e poderosos emissários que Jesus envia. Então, quantos chineses maravilhosos surgiram trazendo a sua mensagem, quantos persas na Pérsia antiga trouxeram, Zoroastro, um deles, como nós citamos, e muitos deles foram havidos como sendo ele próprio, como eu disse anteriormente, em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divino e divinizado amor. Outro equívoco que se comete em até alguma literatura estranha no Espiritismo. Falar de outras reencarnações de Jesus na Terra. Jesus, ele nunca reencarnou na Terra. Nunca reencarnou na Terra. Ele encarnou, é diferente. Ele encarnou há 2000 anos. Mas reencarnar é como se já tivesse vivido na Terra, encarnado anteriormente. Isso nunca aconteceu porque a evolução dele não se deu na Terra. A evolução de Jesus se deu em outros planos há bilhões e há muitos bilhões, porque se há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era um espírito co-criador de planeta, um co-criador planetário. Para chegar a isso, quantos bilhões de anos foram precisos para Jesus chegar onde chegou? Isso há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E sabendo que a vida unicelular na Terra começou há apenas ontem, chamado 600 milhões de anos, mais ou menos, para cá. Quer dizer, a gente vê o tamanho de Jesus. Não consegue, não temos capacidade de perceber. E tem livro aí que fala de outras encarnações de Jesus. Quer dizer, um crasso equívoco, um crasso erro, um desvio de conhecimento de quem é Jesus. Então é isso que Emmanuel está falando. E muitos deles foram havidos como sendo ele próprio, em suas encarnações sucessivas, etc. Por exemplo, no Manavadharma, o Manavadharma, nós encontramos a mensagem, a essência do Evangelho. O Manavadharma é exatamente o livro sagrado, digamos assim, né? Tem a sua sacralidade entre os hindus. Na China, encontramos Forri e Lao Tse, que nós falamos na quarta-feira. O Forri é de 5.600 anos atrás. O Lao Tse é de 500 anos antes de Jesus. Né? Na realidade, não. Lao Tse é 600 anos antes de Jesus. Confúcio é que é de 500 anos antes de Jesus. Mas, na época de Sócrates, mais ou menos, os dois viveram, Lao Tse e Confúcio. Nós vamos encontrar também eles trazendo a essência do Evangelho. No Pentateuco, nós vamos encontrar também, além as crenças do Tibete, que está a personalidade do Siddhartha Gautama, o grande Buda, Buda quer dizer o iluminado, encontramos no Pentateuco também Moisés, como um precursor. Moisés foi um grande, se não, o maior médium que esteve na humanidade foi o Moisés, segundo Emmanuel confirma aqui nessa obra. No Alcorão, nós vamos ver também a figura, a liderança de Maomé, que ele lembra também. Depois, nós vamos, nos capítulos posteriores, nós vamos ver qual foi a missão ou o compromisso de Maomé e se ele conseguiu vencer. Cada raça recebeu os seus instrutores como se fosse ele, o próprio Cristo. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vida futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração.
essas lembranças latentes guardadas no imo do coração se deve exatamente a esse arquivo dessa história dos capelinos, porque vou repetir, quem não estava aqui presente, Jesus, ele é que recepcionou os capelinos, os milhões de capelinos que foram exilados. E nas possibilidades que ele teve de comunicar a recepção, a acolhida amorosa, generosa desses capelinos, ele prometeu estar diariamente dando força para que eles pudessem passar pelas provações, as expiações terrenas e voltarem para a capela. E ele prometeu vir pessoalmente, digamos assim, ele viria para a Terra, mergulhado nesse obscuro de densas energias fluídicas que é o nosso planeta. Então foi no sacrifício máximo de Jesus, mas foi uma promessa do Cristo para os capelinos. Lembrando que ele nasceu dos 4 grupos dos capelinos, ele pelo menos optou por um dos grupos, que foi o grupo dos israelitas, ou dos hebreus. Então ele veio entre os capelinos, isso fica claro para nós também. E foi uma promessa dele, que ele fez. Todas elas conheciam intuitivamente a palavra das profecias. Aí vamos dizer, a unidade substancial das religiões. Então ele vai tentar encontrar nessa narrativa do capítulo 9, se há alguma coisa que une de forma mais sutil ou mais essencial ou substancialmente as religiões. Ele vai dizer o seguinte: a verdade é que todos os livros, todas as tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Qual é a unidade substancial dessas relíquias da tradição dos livros religiosos da antiguidade? É a mensagem de Jesus. É o próprio Cristo, o que foi endeusado, como fosse o próprio Deus, o Criador de tudo. Lembrando que Jesus realmente é o co-criador da Terra. Então ele recebeu uma permissão direta do Criador, recebeu nas mãos, metaforicamente falando, do Criador, a missão de, como espírito puro, co-criar um planeta. Para chegar a se tornar um espírito co-criador planetário, tem que caminhar, mas não é caminhar pouco não, caminhar e volitar, né? Por muitos bilhões de anos. É o que nos espera para adiante. Tem gente que quer ser mentor espiritual de país ou de um planeta já na próxima encarnação. Quer dizer, nós temos bilhões de anos pela frente para gradualmente irmos conquistando a luz que já há em nós, o Cristo que já nós somos. Isso é importante dizer para vocês. Nós já somos em essência o próprio Cristo, não o Cristo aquele porque nós somos indivíduos, já falamos sobre isso, mas nós somos e na essência trazemos o próprio Cristo. As revelações evolucionam numa esfera gradual de conhecimento. Todas as revelações religiosas se referem ao Deus impersonificável. Quando falamos em Deus, você não pode personificar o Criador, senão você realmente tira do absoluto o atributo maior do absoluto e o torna relativo, que é a essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Então, desde os momentos mais primórdios da nossa história, desde aqueles que viviam lá na antiga Mesopotâmia, aqueles que viviam entre o rio Tigre e Eufrates, aqueles que viviam à margem do rio Nilo, aquela grande, extraordinária, esplendorosa civilização egípcia, ou às margens do rio Gange também, os hindus, os árias, da mesma forma, eles estavam esperando na essência, dentro dessa substancialidade das religiões ou dos códigos, das revelações religiosas, todos esperavam Jesus. Todos estavam esperando o Cristo planetário. Todos estavam esperando, porque ele prometeu, repito, vir entre nós. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul. É interessante quando ele fala grandes coletividades da América do Sul, nós temos os maias, os astecas, os incas, né, que também tinham seus cultos religiosos, muito antigos, milenarmente. Nós vamos encontrar a tradição inca, a tradição, digamos assim, dos maias também, até que antecedem os próprios astecas,
eles traziam também, de alguma forma, né, intuitivamente, porque eu estou falando de substancialidade das religiões, eles tinham suas religiões, eles tinham suas crenças, a busca de um divino. Até eles também estavam buscando o Cristo, à sua maneira. Estavam buscando o governador planetário, o chefe, né, o chefe de tudo isso que acontece na Terra, que é o nosso Mestre Jesus. Voltando aqui agora sobre a Atlântida, ele chegou a citar sobre a Atlântida, porque ele vai falar extensões, sem falarmos das grandes coletividades que floresceram na América do Sul, então quase todas ligadas, ele vai falar em termos de ligação, né? A China pelas extensões da Lemúria, da América do Norte, que se ligava à Atlântida. O interessante quando ele vai mostrar isso, que a gente vê que os incas, os astecas, os maias, eles têm uma feição, até os índios, né, os indígenas, né, eles têm uma feição assim muito parecida com o oriental. Não sei se vocês perceberam. Se nós olharmos assim um asteca, um peruano, digamos assim, eu estou falando peruano mais hoje, né? Mas aqueles povos, os indígenas mesmo, têm uma semelhança muito com os chineses, da sua multimilenária história. E Emmanuel aqui fala exatamente nesse trecho: os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam, então é um verbo no gerúndio, ou seja, estava acontecendo na América do Sul, então quase ligada, América do Sul quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, não deveria ser gelo por aquela região ali, né? E da América do Norte, que se ligava à Atlântida também, que nós já falamos um pouco sobre isso. Então a gente vai ver que muitos que estavam naquela parte oriental, os amarelos, etc., vieram para a América do Sul quando havia essa quase ligação, era um espaço pequeno, curto, de ligar essas regiões, né? A Ásia com a América do Sul. Isso foi possível, tanto é que nós vamos encontrar, sob o ponto de vista genético, uma herança genética muito forte entre astecas, hindus, astecas, os maias e os incas com o chinês. Eles são muito semelhantes, né? E muitos índios, que a gente quando olha um índio, a gente olha praticamente, a gente fala um japonês, são muito semelhantes, né? Mas tem essa lógica muito antiga, né? Mas vai fazer referência a continentes que a história não conhece bem. Lemúria se tem como rememoração alguma coisa da Austrália. E Atlântida também, quem cita Atlântida é exatamente Platão, através de um mito que foi criado de um grande continente que teria submerso, né? Que fazia, que na época dividia o que nós conhecemos hoje, o Oceano Atlântico, com o Mar Mediterrâneo. Não é o nosso propósito, diz aqui Emmanuel, estudar aqui outras questões que senão refiram à superioridade do Cristo e a ascendência do seu evangelho nesses apontamentos despretensiosos. Interessante, quando ele vai falar de superioridade do Cristo e esse poder, essa ascendência, né, do evangelho em qualquer nação, em qualquer latitude, em qualquer longitude, em qualquer cultura. Mesmo entre os astecas, considerando essa busca do divino, do Cristo criador do planeta, a maneira deles, com os rituais, com o misticismo natural deles, mas eles estavam buscando o Cristo, porque, queira ou não queira, nós vamos encontrar na essencialidade esse evangelho, né, nos apontamentos despretensiosos também deles, né? Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, Emmanuel diz: somos compelidos a recordar igualmente as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e que desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas, dos astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Cristo na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Então, indiretamente, porque eles tinham uma cultura própria, né? Mas o evangelho está ali. A essencialidade, a substancialidade do evangelho está ali. Não de forma direta, que nós aprendemos com os chamados 4 evangelhos, com os evangelistas, com os pais da igreja, com aqueles que estudaram, os teólogos, etc. Mas de forma indireta também acontece na China, queira ou não queira, porque quem era Confúcio, Lao Tse, Forri, senão enviados de Jesus, né? Como os antigos astecas, os antigos persas também, da mesma forma, aqueles que foram e são seguidores de Buda, Siddhartha Gautama também era um emissário de Jesus.
As revelações graduais ou gradativas, até as palavras ou a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas graduais, gradativas de conhecimento e de possibilidades das revelações espirituais. Claro que hoje nós temos todas as revelações possíveis para nós podermos comportar determinadas, aspas, mistérios que ainda existem para vir. Porque nós não temos capacidade de compreender. Nós somos seres de 10ª classe, de 3ª ordem, ou seja, espírito muito imperfeitos. Nós temos muito pouca capacidade intelectual para entender certas revelações que estão por vir. Assim como o Espiritismo é uma revelação também, que é considerada a 3ª de ordem divina. Eu não estou falando em nova revelação, eu estou falando de compreensão de mistérios que estão para vir. Não como revelação, porque a definitiva para o Cristo é o Espiritismo. Não é uma presunção do espírita, é um aviso do Cristo, na realidade um aviso contundente, né, que ele disse que não nos deixaria órfãos e que ele enviaria outro, que não ele, outro Consolador. E o Espiritismo se consubstancia como esse outro Consolador, né, por ser exatamente não personificado, porque o Consolador ele é impersonificável, ele é exatamente um corpo doutrinário, é um corpo de informações, de conceitos e de preceitos e de revelações, que é o Espiritismo. O Espiritismo não é. O Allan Kardec é o arauto, né? Então ele foi o 3º revelador. Não, ele foi o que sistematizou essas revelações na forma de doutrina. Ele teve essa capacidade porque ele foi escolhido pelo Cristo para isso. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. Então, tudo que Jesus trouxe na Galileia, os que o antecederam trouxeram à sua maneira. A leitura, como fizeram de Jesus, cada um trouxe a sua maneira. Você vai ver uma diferença, embora todos tinham um traço em comum, reencarnação. Isso tem que ficar claro para nós. Todos os emissários de Jesus falaram da reencarnação. Todos os emissários de Jesus falaram da imortalidade. Isso é um ponto em comum. Consubstanciam exatamente como verdadeiros emissários de Jesus. Mas à sua maneira, como o evangelho indiretamente chegou entre os incas, os astecas, os maias, tanto quanto também entre os persas, da mesma forma, né? O Zaratustra, o Zoroastro, ele tinha a maneira dele de trazer exatamente as informações do evangelho. Você vai encontrar uma característica própria, bem oriental também, do próprio Moisés. Mas o Moisés ele tinha uma formação egípcia, que fique bem claro, porque ele desde criança foi acolhido, né, para que pudesse trazer, foi o Ramsés II que o acolheu, né, como faraó. Então ele foi educado como um egípcio, evidentemente, embora de sangue chamado hebreu, né, israelita. Mas tem a maneira que ele trouxe também, a forma como ele trouxe a revelação, a primeira revelação. Mas nós vamos encontrar o Siddhartha Gautama da mesma forma. O Siddhartha Gautama, mais ou menos na mesma época de Confúcio e de Lao Tse, viveram quase que na mesma época também, 4, 5, 6 séculos antes de Jesus. E o próprio Forri, mas Forri já vem bem mais lá para trás. Forri é de 5.500 anos atrás. É muito tempo atrás, né? Como foi também Shiva e outros da Índia e assim vai. Mas são características próprias para trazer o evangelho que, na essência, trazem os mesmos princípios. A verdade é, com palavra diferente, com cultura diferente, com modo de ser diferente dos seus líderes, mas trazendo a mesma mensagem que se cruzam, né? que convergem. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do mestre. Então fica claro. Os asiáticos, eu falei do chinês. O chinês não conhece a lição direta do evangelho. Não abriram muito para estudar isso ainda. Porque sempre tiveram uma tradição, seja através de Forri, da partir de Forri, do Lao Tse mais tarde, que inspirou Confúcio e criaram lá a sua própria religião, e isso é milenar também. E eles se fecharam para o mundo ocidental, milenarmente estão... Quantos milênios fecharam para o mundo ocidental? Então não se abriram muito, mas indiretamente eles conhecem, por intuição, a própria mensagem do Cristo. E eu vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Nós que somos espíritas, que estudamos os princípios espíritas,
Por exemplo, o princípio da reencarnação. Nós sabemos que é um fato, nós sabemos que não existe como explicar o próprio Espiritismo sem a reencarnação. Não temos como explicar, não temos capacidade de explicar o Evangelho de Jesus sem o princípio da reencarnação. Aliás, Jesus falou sobre isso. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, etc. Ele chegou a falar sobre isso. E dentro dessa lógica, deixa eu ver que horas são aqui, né? Faltam 15 minutos. Bom, deixa eu continuar aqui. Dentro dessa lógica, todos eles, de alguma forma, vão buscar compreender a mensagem de Jesus, né? E deixa eu falar sobre a unidade substancial das religiões. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, nós somos compelidos a recordar igualmente as grandes civilizações pré-históricas. Ele fala aqui, que desabrocharam e desapareceram no continente americano. Aí nós vamos falar exatamente desses, astecas, etc. E a partir daí ele vai falar que a palavra pura do Cristo, né, através de vários milênios também, com as suas experiências consecutivas, prepararam os caminhos daquele que viria exatamente para a Palestina. Né? Cada emissário trouxe suas tendências particulares, por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição de Jesus. Mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. Então, todos aqueles líderes trouxeram esse princípio que eu falei, reencarnação, comunicabilidade dos chamados mortos com os vivos, etc. E se nós viermos a desencarnar e reencarnar numa China, por exemplo, né, evidentemente o princípio da reencarnação eu não vou perder porque eu estou numa cultura diferente, materialista, momentaneamente materialista, né, porque nós não seremos para sempre materialistas, o materialismo vai passar. Então essas verdades vão ficar para sempre comigo. Então indiretamente eu tenho a mensagem do Evangelho, principalmente pela reencarnação. E se a Boa Nova não se alargou no curso, é que os pretensos, aí ele vai entrar realmente, vai entrar com força contra os que se desviaram em nome de Jesus, na realidade considerando, sobretudo, aqueles que aproveitaram o nome de Jesus para tripudiar os povos, para enganar as civilizações, para se fazerem poderosos e muitos deles muito ricos. E Emmanuel chama atenção em relação a isso, né? Se a Boa Nova não se alargou no curso, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, que os seus exemplos haviam implantado no mundo. Abafando-as nos templos de uma falsa religiosidade, olha só, o que nós fizemos com Jesus? Abafamos o Evangelho, a mensagem real do Cristo, nas falsas religiosidades dos templos, pomposos, luxuosos, em que Jesus ali é um mero coadjuvante. Ele não, ali se vai exatamente ou para se observar a arquitetura, ou para se observar quem está do lado, mas ali não, substancialmente é o que ele está falando. Está abafada a essencialidade da mensagem de Jesus. São rituais que trazem coisas decoradas, preces decoradas, mas a mensagem, a essência para despertar a consciência não existe nesses templos que ele chama, né? Abafando nos templos de uma falsa religiosidade. Ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Considerando, então, tudo que nós fizemos de errado, por isso que Jesus falou que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer exatamente a guerra, e veio trazer o fogo, como ele fala, né, a espada. Aconteceu isso, né? Em nome dele nós matamos, nós perseguimos, nós nos refugiamos no claustros das próprias igrejas, né, como se fosse realmente a nossa proteção, para jogar quantos irmãos nossos no fogo. Nós jogamos muita gente no fogo, só porque não aceitavam as nossas ideias, porque nós éramos péssimos sacerdotes, e inapelavelmente jogávamos as pessoas sem tipo de dó, nenhum tipo de piedade, em nome de Jesus. Então abafamos o Evangelho. Na Idade Média ela é campeã em fazer isso. Destruímos Jesus na Idade Média completamente no mundo ocidental. A preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram desse modo precedidas de laboriosa preparação nos milênios. Os sacerdotes das grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Cristo. Mas nós temos que convir que Jesus foi inconfundível.
A luz significativa da história, nós observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Mas que coisa, né? Parece uma coisa pesada, mas considerando, né, a luz, pelo menos, sobre o clarão da história, nós observamos que muitos dos, aspas, seus auxiliares, ou aqueles instrumentos humanizados, bem humanos, né, as características de seus comportamentos muito vulgares. Em nome de Jesus, vulgarizaram pelo dinheiro, pelo sexo, pela perseguição, pela guerra, tudo em nome do Cristo. E o Emmanuel chama a atenção que nós desviamos muito do Evangelho. Alguns foram ditadores de consciência, nós fomos ditadores da consciência. Eu me coloco nisso porque nós somos ex-religiosos no passado. Não estou condenando os outros, eu estou também me colocando na condição de um ser vulgar que certamente enterrou ou abafou completamente a mensagem de Jesus. Por isso nós estamos tentando agora, com o Espiritismo, reconstruir esse edifício que nós ajudamos a destruir, que é o Evangelho. Alguns foram ditadores de consciência, enérgicos, ferozes, no sentido de manter e fomentar uma fé dessas pessoas. Não a fé no Evangelho, a fé de grupos religiosos. Outros traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Cristo, longe de ser instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Então, em nome de Jesus, que disse que não veio trazer a paz por causa disso, quando ele faz esse tipo de afirmação, né, ou seja, subvertendo as ordens ou o próprio Evangelho, dando ouvido a essas forças subversivas da treva, nós fomos prejudicando a harmonia da sociedade, ou a harmonia geral do planeta. O Cristo inconfundível, mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com um selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Eu vou parar por aqui. O Cristo inconfundível, para quem está acompanhando o estudo comigo, o Cristo inconfundível é o subtema do tema principal, que são os inícios das religiões, no capítulo 9. E eu prometo, na quarta-feira, dar continuidade a partir, porque falar de Jesus, e nós poderíamos até retornar um pouquinho mais, né, mas eu gostaria de fazer a partir do Cristo inconfundível. Ele é inconfundível, não é esse Cristo que nós criamos, aleijado, caduco, perseguidor, né, aquele inquisidor. Esse Cristo foi criado pelo homem. O verdadeiro Cristo, que nós vamos começar a estudar com o Emmanuel, ainda no 9º capítulo, na quarta-feira que vem, nós vamos analisar exatamente o que ele deve representar para cada um de nós. Não permanecermos nesse equívoco de utilizar o nome dele para esmagar, para amaldiçoar também, para lançar pessoas ao fogo, às vezes não mais ao fogo da Inquisição, mas pela fofoca, pela maledicência. Quantas destruições, desuniões nós construímos nos chamados ambientes religiosos de qualquer religião, em nome dele também, né? Então o Cristo é inconfundível. Eu quero analisar exatamente esse Jesus que assinalou em nossa história, né, na sua passagem aqui, com esse selo magnífico, luminoso, né, da mais augusta caridade, do mais abnegado amor. Porque nada se compara, nada, absolutamente nenhum historiador consegue comparar o que foi, o que é, o que será Jesus na vida do ser humano. Porque ele é realmente incomparável. E outra coisa, ele é caminho, verdade, vida, ele é modelo, guia, ele é tudo, tem que ser a nossa inspiração. Ele só não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Agora, nos momentos difíceis, nos momentos que nós estamos sentindo que nos falta força, ele vai ser a nossa força. Lembrem-se, ele prometeu para os capelinos, e nós não sabemos quantos capelinos estão ainda, contrariando a norma geral, já deveriam ter voltado, mas ainda estão por aqui, porque são muito rebeldes, nós somos rebeldes, mas saber que ele pode ser uma força extra para nós. Ao invés de Jesus, tira isso de mim, tira essa dor de mim, tira esse sofrimento. Não vamos fazer isso não. A dor faz parte do nosso sofrimento. A dor faz parte do nosso crescimento. As dificuldades, os chamados problemas, né, os obstáculos, sem isso nós não crescemos. Não adianta pedir a ele para que nós não vivamos isso, mas que nós encontremos nele o arrimo, o apoio, a força para superarmos, sem fraquejarmos. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia, a nossa inspiração. Então ele é para nós essa grande esteio, né? É a nossa grande âncora diante do mar revolto das dificuldades que muitos sucumbem, porque por egoísmo acabam achando realmente que
não têm poder, que não são capazes. Nós somos capazes, nós temos poderes. E mais do que isso, nós merecemos, porque Jesus prometeu isso. E se ele prometeu, é porque nós merecemos. É porque realmente ele é extremamente misericordioso conosco. Que Jesus nos abençoe, nos ampare cada um de vocês, seus lares, suas famílias. Bom domingo para todo mundo. E que na próxima quarta nós possamos falar do Cristo inconfundível, né? E a gente ter uma visão diferente desse Jesus, esse Jesus da igreja, esse Jesus até mesmo do espiritismo que uns criam, esse Jesus realmente que bota a gente para cima o tempo todo, né? Não piegas, bota a gente para cima o tempo todo. Boa noite para vocês, tá? Que Jesus nos abençoe. Está encerrada a nossa live, tá bom? Com licença.